Audiolivros apresenta. Título: A Última Sessão de Cinema. Autor: Larry McMurtry. Capítulo 26. De todas as pessoas em Thalia, Billy era o que mais sentia falta do cinema. Ele não conseguia entender que estava permanentemente fechado. Todas as noites ele pensava que abriria novamente. Durante 7 anos ele foi ao show todas as noites, sempre sentado na varanda, sempre varrendo a casa quando o show terminava. Ele simplesmente não conseguia parar de esperar por isso. Todas as noites ele pegava a sua vassoura e ia até o cinema, esperando que estivesse aberto. Quando não acontecia, ele se sentava na calçada em frente ao tribunal, observando o teatro, torcendo para que abrisse um pouco mais tarde. Então, depois de um tempo, perplexo, ele descia apaticamente a estrada em direção ao Wichita Falls. Somni observou-o o mais atentamente que pôde, mas isso ainda o preocupava. Ele estava com medo de que Billy pudesse passar por uma cerca ou por cima de uma guarda de gado e cair direto na algaroba. Ele pode varrer os riachos e barrancos e nunca ser encontrado. Certa vez, numa tarde de sexta-feira, a senhorita Mosey teve que ir ao teatro pegar algo que havia deixado e deixou Billy entrar por 1 minuto. A tela estava decepcionantemente apagada, mas Billy percebeu que pelo menos ele estava dentro, então subiu até a sacada e ficou esperando. A senhorita Mosey pensou que ele tinha voltado para fora e o trancado. Só tarde da noite, quando Somni ficou preocupado e começou a perguntar por aí, é que a senhorita Mosey pensou na varanda. Quando chegaram lá, Billy estava sentado em silêncio no escuro com sua vassoura, esperando, perfeitamente certo de que o show iria começar algum dia. Durante todo o mês de outubro e depois até novembro, Billy perdeu o show. Somni não sabia o que fazer a respeito, mas no geral era um momento ruim e ele também não sabia o que fazer a respeito de si mesmo. Ele havia feito outro aluguel para bombear. Ele queria trabalhar mais e se cansar, para não ter que ficar acordado à noite e se sentir sozinho. Nada estava acontecendo, e ele não achava que muita coisa iria acontecer. Um dia ele foi ao Wichita e comprou um aparelho de televisão, pensando que poderia ajudar Billy, mas não ajudou em nada. Billy assistiria enquanto Somni estivesse por perto, mas no minuto em que Somni saiu, ele também foi embora. Ele não confiava na televisão. Ele continuou indo ao cinema noite após noite, no norte ou não. Ele sentou na calçada e esperou, com frio e perplexo. Ele sabia que a porta abriria mais cedo ou mais tarde, e Somni não conseguia pensar em nenhuma maneira de fazê-lo entender que isso não aconteceria. Numa manhã fria e tempestuosa, no final de novembro, Somni acordou cedo e desceu para acender as fogueiras do salão de sinuca. Billy não estava por perto, mas isso não era incomum. Somni espirrou 2 ou 3 vezes, o ar estava muito seco. Um dos fogões a gás era velho e ele teve que soprá-lo para acender todos os queimadores. Enquanto soprava os queimadores, ouviu um grande caminhão de gado passar roncando pelo salão de bilhar, vindo do sul. De repente, houve um grito alto. Quando o motorista pisou no freio com toda a força que podia, o semáforo estava sempre ficando vermelho na hora errada e pegando caminhões que pensavam que tinham conseguido. Somni subiu as escadas e se vestiu para tomar o café da manhã. Ele não conseguiu encontrar nenhum dos tapa-olhos e supôs que Billy devia tê-los. Era o tipo de manhã em que um capacete de soldador seria um bom tipo de coisa para usar. O céu estava nublado e arenoso, e o vento cortava. Ao sair, Somni notou que o grande caminhão de gado estava parado na praça, com um pequeno grupo de homens reunidos em volta dele. O carro do médico tinha acabado de parar perto do grupo de homens e o velho médico saiu, com o cabelo despenteado, o pijama aparecendo sob o roupão. Alguém havia sido atropelado. Somni começou a se virar, mas então viu a vassoura de Billy caída na rua. Quando chegou aos homens, o médico já havia voltado para o carro e estava indo embora. Billy estava deitado de bruços na rua, perto do meio-fio. Por alguma razão, ele colocou os 2 tapa-olhos. Seus olhos estavam completamente cobertos.
Havia apenas 4 ou 5 homens ali, o xerife e seu ajudante, alguns homens dos postos de gasolina, um cowboy e um bombeiro que saía cedo. Eles não estavam prestando atenção em Billy, mas tentavam evitar que o motorista do caminhão se sentisse mal. Ele era um homem grande de rosto quadrado, de Waurika, Oklahoma, que não parecia se sentir tão mal. O caminhão estava carregado com filhotes de um ano Hereford e eles se chocavam e cagavam, o excremento verde brilhante pingando dos aparadores e espalhando-se pela rua. Esta areia estava soprando, disse o caminhoneiro. Seu nome era Urley. Eu nunca notei ele, nunca imaginei que ninguém estaria na rua. Porque ele tinha aquelas malditas vendas nos olhos, ele nem conseguia ver. O que ele estava fazendo lá fora, afinal, carregando aquela vassoura? Ah, nada, Urley, disse o xerife. Ele era apenas um garoto simplório, meio retorcido, nunca teve juízo. Não foi sua culpa, posso ver isso. Ele simplesmente estava lá, ele não estava fazendo nada. Somini não suportou a maneira como os homens olhavam para o motorista do caminhão e já havia esquecido Billy. Ele estava varrendo, seus filhos da puta. Ele gritou de repente, surpreendendo os homens e a si mesmo. Todos olharam para ele como se ele fosse louco e, na verdade, ele mesmo não sabia por que havia gritado. Ele caminhou pelo gramado do tribunal, sem saber o que fazer. Num minuto ele se abaixou e vomitou perto de um dos cedros empoeirados e raquíticos que o Clube da Amizade havia plantado. Seu pai havia chegado naquela época. Filho, é um golpe feio, disse ele. Você me deixa cuidar das coisas, ok? Você não quer ser incomodado com nenhuma coisa da funerária, não é? Somini não, ele ficou feliz em deixar seu pai cuidar disso. Ele saiu na rua e pegou a vassoura de Billy e levou para ele. Acho melhor tentar vender um pouco de gasolina, disse um dos homens do posto de gasolina. Parece que isso aqui está prestes a acabar. Somini não queria gritar com os homens de novo, mas não suportava ir embora e deixar Billy ali perto do caminhão, com o círculo de homens cuspindo, peidando e se arrastando ao seu redor. Antes que qualquer um deles soubesse o que ele estava fazendo, ele pegou Billy pelos braços e partiu com ele, arrastando-o e tentando correr. Os homens ficaram tão surpresos que nem tentaram impedi-lo. Os saltos dos sapatos de Billy rasparam na calçada, mas Somini continuou, arrastando pela rua ventosa até o meio-fio em frente ao cinema. Isso foi até onde ele foi. Ele colocou Billy na calçada, onde pelo menos ele estaria fora da rua, e cobriu-o com sua jaqueta Levi. Ele apenas deixou os tapa-olhos. Os homens se aproximaram lentamente. Eles olharam para Somini como se ele fosse alguém muito estranho. Urley e o xerife se juntaram e se afastaram um pouco da multidão. Vocês todos têm uns garotos malucos nesta cidade, disse Urley, cuspindo seu suco de tabaco cuidadosamente contra o vento. Quando Somini voltou para o apartamento, Genevieve já estava lá. Ela estava chorando, mas quando viu Somini ela desistiu. Ela ficou por cerca de 1 hora, fez um café e tentou fazer Somini chorar, falar ou algo assim. Ele não faria isso. Ele vagou pelo apartamento, de vez em quando olhava para o céu arenoso. Genevieve percebeu que demoraria algum tempo. Somini, preciso ir ao café, disse ela. As pessoas continuam comendo, aconteça o que acontecer. Venha quando quiser. Dan ficará feliz em lhe repassar seus aluguéis quando chegar esta tarde. Somini não sabia o que teria vontade de fazer naquela tarde, então não disse nada. Quando Genevieve saiu, ele ligou a televisão e assistiu à televisão durante toda a manhã, pelo menos, ela fazia uma voz na sala. No meio da tarde ele começou a sentir que precisava fazer alguma coisa. Ele teve novamente a sensação de que era a única pessoa na cidade. Ele pegou as luvas e a jaqueta de futebol e entrou na caminhonete, com a intenção de sair e aumentar seus contratos, mas assim que começou, ficou com medo. Quando passou pelas placas de limites da cidade, parou por um minuto.
As pastagens cinzentas e as distantes cordilheiras marrons pareciam muito vazias. Ele próprio se sentia muito vazio. Por mais vazio que se sentisse e por mais vazio que o país parecesse, era muito arriscado sair para lá. Ele poderia ser levado pelo vento durante dias como uma vassoura. Ele se virou e passou pela placa, mas parou novamente. Da estrada, a cidade parecia crua, raspada pelo vento, tão vazia quanto o campo. Não parecia a cidade que era quando ele estava no ensino médio, na época de São Leão. Morrendo de medo, ele dirigiu até a casa de Ruth. Era dia claro, meio da tarde, mas ele estacionou bem na frente de casa. O treinador deveria estar na escola. Parado na entrada estava o carro novo do treinador, um Ford V8 vermelho brilhante. O quarterback clube e a população da cidade estavam tão orgulhosos de seu treinamento que lhe deram o carro no jogo de volta ao lar, 2 semanas antes. Somni subiu lentamente a calçada, perguntando-se se Ruth deixaria entrar. Ele bateu na tela e, quando ninguém atendeu, abriu a tela e bateu na porta da frente com painéis de vidro. Em um momento, Ruth abriu. Ela estava de roupão, foi tudo o que Somni viu. Ele não olhou para o rosto dela, exceto para olhar. Oi, ele disse. Ruth não disse nada. Ela ficou surpresa, depois de um momento irritada e depois assustada. Posso tomar uma xícara de café com você? Somni perguntou finalmente, erguendo o rosto. Eu acho, Ruth disse, seu tom relutante. Ela o deixou entrar e ele seguiu pela sala escura e com cheiro de poeira até a cozinha. Eles ficaram em um silêncio estranho enquanto ela fazia o café. Nenhum dos dois sabia o que fazer. Me desculpe, ainda estou de roupão, Ruth disse finalmente. Fica cada vez mais difícil conseguir se vestir. Mas então, enquanto servia o café, a raiva, o medo e a amargura começaram a crescer dentro dela. Num momento eles a encheram além do ponto em que ela poderia contê-los e, de fato, ela deixou de querer contê-los. Ela queria quebrar alguma coisa, fazer algo terrível. De repente, ela jogou o café de Somni, com xícara e tudo, no armário, depois jogou o seu próprio e depois jogou a cafeteira na parede. Ela quebrou e uma grande mancha marrom de café se espalhou pelo papel de parede e pingou no linóleo. De alguma forma, a visão disso foi muito satisfatória. O que estou fazendo me desculpando com você? Ela disse, virando-se para Somni. Porque estou sempre me desculpando com você, seu pequeno bastardo. Há 3 meses estou me desculpando com você, sem você nem estar aqui para me ouvir. Eu não fiz nada de errado, porque não posso. Pare de se desculpar. Você é quem deveria se desculpar. Eu não estaria de roupão agora se não fosse por você. Eu já estaria vestido há horas. Foi você quem fez isso. Eu parei de me importar se estou vestido ou não. Acho que só porque seu amigo foi morto você quer que eu esqueça o que você fez e resolva tudo. Não sinto muito por você. Você também teria deixado Billy, assim como você me deixou. Aposto que você o deixou muitas noites, sempre que já se assombreava. Eu não trataria um cachorro dessa maneira, mas foi assim que você me tratou, e a Billy também. Somni ficou muito surpreso. Ele nunca pensou que havia abandonado Billy. Ele começou a dizer alguma coisa, mas Ruth não parou de falar por tempo suficiente. Ela sentou-se à mesa e continuou conversando. Acho que você pensou que eu era tão velha e feia que não me devia nenhuma explicação, disse ela. Você não precisava ter cuidado comigo. Não havia nada que eu pudesse fazer sobre você e ela, por que você deveria ter cuidado comigo? Você não me amava. Olhe para mim, você não consegue nem olhar? Em mim. Somni olhou. Seus cabelos e lábios pareciam secos, e seu rosto estava mais pálido e mais velho do que ele se lembrava. O roupão era azul claro. Você vê? Ela disse. Você não deveria ter vindo aqui. Estou naquela esquina agora.
Você estragou tudo e está completamente perdido. Só o fato de você precisar de mim não vai trazê-lo de volta. Somni não sabia. Seus olhos pareciam como sempre foram, e tê-la tão brava com ele foi de repente um grande alívio. Ele viu as mãos dela, nervosamente entrelaçadas sobre a mesa. A pele do dorso das mãos era um pouco mais escura, um pouco mais sardenta do que a pele branca dos dedos. Ele estendeu a mão e pegou uma das mãos dela. Ela se assustou e seus dedos ficaram rígidos, mas Somni segurou em um momento, desconcertada. Ruth deixou que ele segurasse sua mão. Suas mãos se conheciam e logo esquentaram um pouco. Quando Somni entrelaçou os dedos dela, Ruth olhou para ele com cautela e viu que ele estava imóvel e entorpecido, descansando, sem pensar em nada. Ele provavelmente nem tinha ouvido as coisas que ela disse, provavelmente não se lembraria delas, ele estava além da dor dela. Era como se ele tivesse acabado de entrar e eles tivessem começado a dar as mãos. Ela teria que decidir a partir disso, não de todas as coisas que dissera, nem mesmo das coisas que aconteceram, da dor e da humilhação do verão. E se ele tivesse valorizado mais uma jovem boba do que ela? Era simplesmente estúpido, o tipo de coisa que um garoto faria. Ela poderia perdoá-lo por aquela estupidez, mas não era sobre o perdão que ela tinha que decidir, era sobre si mesma, se conseguiria suportar aquilo de novo, se queria. Mesmo que as molas nela recomeçassem, levaria apenas 1 ano, 2 ou 3 antes que tudo se repetisse. Algo iria afastá-lo dela e o processo de secagem teria que ser suportado novamente. Eu realmente não sou inteligente, ela pensou, e com os dedos da outra mão começou a alisar os pelinhos pretos da parte de trás do pulso dele. Não sou inteligente, e se eu aceitá-lo de volta tudo será para passar de novo. Ela não sabia se tinha coragem suficiente para aceitar isso, mas virou a mão dele e traçou as pequenas linhas na palma da mão, traçando-as até o pulso. Ela pressionou as pontas dos dedos contra as veias azuis do pulso dele e seguiu a veia para cima até passar por baixo da manga da camisa. Irritava-a que seus dedos quisessem continuar, subir pelo braço até o cotovelo e passar pelo músculo liso até a cavidade do ombro. De repente, lágrimas brotaram de seus olhos e molharam seu rosto, todo o seu corpo inchou. Afinal, ela sabia que teria coragem e pegou a mão jovem de Somni e pressionou-a contra sua garganta, seu rosto molhado. Ela estava prestes a falar com ele, a dizer algo bom. Parecia-lhe que na ponta da língua havia algo que ela levara 40 anos para aprender, algo sábio, corajoso ou belo que ela finalmente poderia dizer. Seria exatamente o que Somni precisava saber sobre a vida, e ela teria dito isso se seu alívio não fosse tão forte. Ela engasgou, apertou a mão dele e de alguma forma perdeu as palavras. Ela não conseguiu ouvi-las por causa do fluxo de seu sangue. A pulsação rápida dentro dela era tudo o que ela conseguia sentir e as palavras se perderam, afinal. Em um momento ela se sentiu mais quieta. Ela colocou a mão dele sobre a mesa e acariciou seus dedos com os dela. Afinal, ele era apenas um menino. Ela viu que a gola da camisa dele estava amassada sob a jaqueta. Não se preocupe, querido, ela disse baixinho, enfiando a mão por baixo da jaqueta e ajeitando cuidadosamente a gola. Querida, não importa. Final deste audiolivro.